Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. O Pix Notícias está começando. Veja os destaques desta edição. Garopaba em ritmo de dança. Ginásio Municipal fica lotado em mais uma edição do festival de dança mais aguardado da cidade. Dançarinos de diversas regiões do país se apresentaram em 3 dias de evento. Censo 2022. Números coletados estão abaixo da estimativa e Prefeitura Municipal inicia a campanha para incentivar a participação da população. Recenseamento pode ser agendado e feito de forma remota. Casos de Covid faz aumentar procura pela vacina. Apesar dos casos serem leves, alto número preocupa órgãos de saúde que alertam para a importância da imunização. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, comunidades quilombolas de Garopaba são homenageadas na Câmara de Vereadores. Grande volume de chuva causa estragos na região. Na divisa de Santa Catarina com o Paraná, a BR-376 fica interditada. Pelo menos 30 pessoas são consideradas pelas forças de segurança como desaparecidas. Estragos também na região da Grande Florianópolis. Volume de chuva deixa cidades alagadas e famílias desabrigadas. Trecho da BR-101, na região do Morro dos Cavalos, teve os 2 sentidos fechados. E ainda, em ritmo de festa, a fantasia. Grupo de mulheres de Garopaba faz encerramento das atividades em momento de alegria e descontração. Botar a Flori para fora o que eu sou, né? Sou uma senhora de 55 anos, mas habita uma criança dentro de mim. E eu quis botar ela para fora hoje. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias já vai começar. Olá, obrigado pela companhia. E o Ginásio Municipal de Garopaba voltou a sediar o Garopaba em Dança. O evento, que ocorre desde 2005, é um dos mais aguardados na cidade. No último final de semana, centenas de dançarinos, professores e coreógrafos passaram por Garopaba, encantando o público em 3 dias de evento. Teve coreografia solo, música pop, e até tango. Foi assim o final de semana passado, quando o Garopaba em Dança agitou a cidade. Além da variedade de estilos musicais, teve espaço para todos os corpos se mexerem. A abertura ficou por conta da Companhia de Dança Atitude, a organizadora do evento que ocorre desde 2005. Ao som de um cover da música Sweet Dreams, a coreografia chamada Eros e Psique foi ovacionada pelo público, que lotou o ginásio municipal na noite de sexta. Então, a primeira edição do festival aconteceu em 2005, né? A gente teve um ano que foi durante a pandemia que não foi feito, mas todos os outros foram. Então a gente deve estar aí com 16, 17 edições já do evento. E a expectativa está grande, porque a gente está voltando para o ginásio, né? A gente teve um ano fora, a gente fez na Ferrugem, foi muito legal, foi um formato diferenciado, mais focado nas aulas do que nas apresentações. E esse ano a gente volta para o formato que o festival se desenvolveu, né? Então tem bastante coreografia, tá com, sei lá, 250 coreografias, 1.000 ou mais de 1.000 bailarinos, tem muita gente, galera de tudo quanto é canto, então a expectativa é massa, assim, é legal. Essa foi a primeira vez que o jurado Eric Silva esteve em Garopaba. Ele diz que apesar da população da cidade ser pequena, o município já tem tradição na dança. Eu não encaro o Garopaba como uma cidade pequena.
no universo da dança em si. No universo da dança, Garopaba está muito além de muitas cidades grandes no Brasil, né? Um evento como esse sempre é bom, principalmente para a cultura local, né? Para os jurados que vêm de fora conhecer a cultura local. Mas eu nunca tinha vindo em Garopaba, sempre fui para Floripa, para outros festivais, mas nunca aqui. E é uma cidade incrível, então assim, culturalmente a cidade abraçou o festival, isso é que é bom, entendeu? Isso é a fomentação da cultura, a gente precisa sempre ter. A gente está sempre batendo lá, sabe aquela aguinha lá? E aí até começar a folhar essa bolha, porque assim, é uma bolha, na verdade. Você entra, esse festival, numa cidade dessa, com essa estrutura, chegar nesse patamar de ter uma banca com várias pessoas do mundo inteiro, assim, tipo, que já viajaram o mundo inteiro e já trabalham fora do Brasil, é muito importante para a cidade, assim. Jorge é bailarino e professor. Participa da companhia de dança Atitude há 5 anos. E suas aulas de jazz funk fizeram parte da programação. Ele diz que um dos diferenciais do evento é a pluralidade. Eu trabalho com a modalidade do jazz funk, eu comecei na dança através do hip hop e na Atitude, justamente por esse fato de várias pessoas de vários tipos estarem presentes, a gente foi buscando, a Agni e o Rogério foram buscando nos apresentar novas possibilidades de dança. A dança é muito ampla. E aí eu conheci o jazz funk, estudei, fui para São Paulo e agora estou aqui dando aula, compartilhando com as pessoas. É uma modalidade, um nicho, várias formas de falar, mas é um lugar onde eu me sinto livre para poder compartilhar várias coisas que eu acredito dentro da dança e dentro do ser humano também, que para mim são coisas que caminham juntas. E eu acho que a importância principal assim, do Garopaba em Dança é a conexão e o fato de todas as pessoas realmente serem bem-vindas. Aqui a gente não distingue ninguém por nada e a gente está aqui para dançar, para fazer cultura e eu espero muito, é um sonho que isso consiga continuar se repetindo por muito tempo e sempre com a atitude que só a gente sabe fazer o que a gente faz. Assim foi o Garopaba em Dança. E quem gosta de assistir as coreografias ou de se apresentar, certamente já deve estar ensaiando para a próxima edição. O Brasil está em processo de coleta de dados do Censo 2022. Em Garopaba, os dados apresentados até o momento pelo IBGE preocupam a gestão municipal. Buscando ampliar a participação da população, a Prefeitura Municipal criou uma campanha que busca facilitar o contato entre os recenseadores e os moradores. Desde o início do mês de agosto, o Brasil está realizando o Censo 2022. A previsão é que nas primeiras semanas de dezembro os resultados coletados sejam entregues. Entretanto, o que foi coletado até aqui tem preocupado a administração municipal de Garopaba. Das 53 micro-regiões no município, 37 já foram concluídas as coletas de informações e 16 estão em andamento. Porém, os números apresentados estão bem abaixo do esperado. Hoje não se passa mais de 24 mil habitantes, ou seja, nós sabemos que não é a realidade do nosso município. Não é o que diz os nossos dados da saúde, da educação, e aí a nossa preocupação. Se a gente não trabalhar junto e o povo garopabense entender a importância de se cadastrar, a gente não vai conseguir realmente ver a realidade do nosso município. Para melhorar esses resultados e ficar mais próximo dos números esperados pelo Executivo, a Prefeitura pretende criar uma força-tarefa para atrair pessoas que ainda não tenham participado da pesquisa. Os moradores que ainda não foram entrevistados podem agendar a visita do recenseador no número que aparece na tela, ou até mesmo fazer a pesquisa de maneira remota. As pessoas têm que entender que a gente só ganha recursos federais com a população que está cadastrada no censo. E para nossa preocupação, nós estamos chegando a 70% do censo concluído e, infelizmente, muitas pessoas ainda não foram cadastradas. Então, nós vamos disponibilizar um contato via WhatsApp,
um formulário também para que as pessoas possam se cadastrar e fazer o cadastro do censo. A importância disso é que nós vamos conseguir, com esses dados, pautar políticas públicas em cada bairro. Participar do censo é importante, pois além de contar os habitantes, a pesquisa identifica as principais características dos brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos por parte do Poder Executivo, bem como aprimoramento das leis, nesse caso, o Legislativo. Também é por meio do censo que a União divide receita. Como os dados estão defasados, Garopaba, assim como as demais cidades do país, acaba recebendo menos recursos. Para se ter uma ideia da diferença, a Prefeitura acredita que moram na cidade 40 mil pessoas e os recursos que vêm para a saúde, educação e demais áreas é para uma população de 22 mil pessoas. É uma conta que não fecha. Esses dados é o que a gente consegue compilar e buscar uma infraestrutura maior. Como eu vou fazer uma escola lá no bairro Campo Duna se os meus dados informam que a minha estrutura de hoje já comporta essas crianças, né? Então, essa é a importância, que as pessoas não tenham medo de fechar suas casas, o que está acontecendo hoje, né? De não atender essas pessoas, de não querer fazer seu cadastramento. Isso quem perde é o município. Então, esse é o nosso apelo para que as pessoas abram as portas, que recebam esses licenciadores, que é muito importante para o município. Combate ao assédio moral no serviço público catarinense é tema no plenarinho da LESC. Pesquisa demonstrou que mais da metade das servidoras entrevistadas já sofreram algum tipo de assédio, prática que se caracteriza pela violência psicológica contra o empregado. A deputada Luciane Carminati presidiu a audiência pública realizada no plenarinho para debater medidas de combate ao assédio moral no serviço público de Santa Catarina. É uma prática que preocupa em todo o país, principalmente entre as mulheres. Uma pesquisa realizada pela agência Patrícia Galvão mostra que 76% das trabalhadoras entrevistadas declararam já ter sofrido algum tipo de assédio. O assédio moral, o assédio sexual, o assédio como um todo é crime, né? Precisa ser combatido. Nós temos uma lei, inclusive de minha autoria, aqui nesta casa, que também divulga, né, o assédio, torna público o assédio, para que as pessoas saibam que isso é crime. Então, o objetivo hoje é também dar um pouco esse passo, né, de divulgar, de falar do tema, de sensibilizar as pessoas, né, e também saber como agir e quais são os seus direitos nesse caso, né. O assédio moral se caracteriza pela violência psicológica contra o empregado. São casos, por exemplo, em que o funcionário é isolado dos colegas de trabalho, sofre humilhações ou é ridicularizado e menosprezado, recebe tarefas impossíveis de cumprir, é pressionado para não exercer seus direitos trabalhistas e até tem o tempo de frequência e uso dos banheiros controlado. Fora uma série de outras ações que acontecem de forma repetitiva, a professora aposentada da UFSC, Suzana da Rosa Tolfo, é fundadora e atual subcoordenadora do NEPOT, um núcleo de estudos mantido pela universidade sobre processos psicossociais e da saúde nas organizações. Ela alerta para as consequências dessas práticas na saúde do trabalhador. Esses começam com questões psicossomáticas, como dores de cabeça, problemas estomacais, dores de estômago, problemas com sono, e vão evoluindo no sentido mais de desgaste psicológico, de sintomas psicológicos, como ansiedades, como angústias, como sinais de sofrimento, chegando em boa parte das vezes, na grande maioria das vezes, a questões ligadas à depressão, burnout e inclusive suicídio, nos casos mais extremos. A defensora pública Anne Teive Auras coordena o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela defende que o servidor vítima de assédio não deve tentar resolver o problema sozinho, mas sim procurar uma solução conjunta.
É muito importante que se busque, né, a ouvidoria da instituição, ou se houver, né, os comitês de enfrentamento ao assédio, os comitês de gênero que existem em muitas instituições, por exemplo, do sistema de justiça, o sindicato, enfim, para tentar pensar em soluções coletivas. Pensem em como, né, intervir nesses setores, né, do ambiente de trabalho em que esse tipo de assédio está acontecendo, até com técnicas de justiça restaurativa, e também busquem a responsabilização desse agressor. Então é muito importante romper o silêncio, né? Muitas pessoas acham que não vai dar em nada, que é melhor não falar, que não é grave o suficiente, e elas acabam assumindo sozinhas a responsabilidade, né, por uma coisa que vai acabar comprometendo a sua integridade psíquica, né? A deputada Luciane Carminati destacou que a audiência pública é resultado de um trabalho do Sindalesc, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A entidade vem trabalhando há 1 ano para montar uma estrutura de atendimento aos servidores que se sentirem vítimas de assédio moral no parlamento. Durante a audiência, o sindicato lançou esta cartilha que explica o que é o assédio moral e as formas de combate. Os dirigentes da entidade pediram apoio da deputada para o aprimoramento da legislação contra este tipo de crime. A participação e o apoio da deputada Carminati com essa audiência pública também tem esse objetivo de permitir que a legislação seja aperfeiçoada para dar mais segurança ao servidor, para ele ter um lugar de trabalho mais seguro, mais acolhedor, que ele se sinta bem e não seja motivo de doenças, como acontece. Multidões saem às ruas em diversas cidades na China. Manifestantes pedem mais liberdade contra as políticas sanitárias da Covid-19. O Departamento de Estado em Washington considera excessivo o confinamento no país e acompanha as manifestações. John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se mantém informado e está acompanhando de perto sobre os protestos na China. Manifestantes exigem liberdades políticas e o fim das medidas impostas pela política do Covid-0 do governo, que levou o povo chinês a uma reação, como derrubadas de barreiras que têm por objetivo fazer cumprir o distanciamento social. Os protestos tomam as ruas de diversas cidades do país. A multidão também pede a renúncia do atual presidente Xi Jinping e do Partido Comunista. E os casos de Covid também aumentaram por aqui. O avanço de novos infectados fez aumentar a procura pela vacina. Apesar dos casos leves, os órgãos de saúde estão em alerta e reforçam a importância da imunização. Nesta semana, Garopaba teve quase o triplo de casos confirmados de pessoas com o vírus Covid-19, em comparação com a semana anterior. Entre os dias 21 e 28 de novembro, eram 94 casos ativos. Uma semana depois, e o número foi para 314 confirmados. Apesar do número alto de ativos, nenhuma pessoa está internada devido à contaminação. Está fazendo testagem em massa na população, né? Por isso até o aumento de casos aqui em Garopaba, porque talvez seja um dos únicos municípios que está fazendo tanto testes assim dessa forma. Então os outros municípios estão testando menos e a gente aqui não, está testando todo mundo. Já era esperado nessas semanas agora esse aumento da Covid-19 devido ao surgimento da sublinhagem, né, que é a BQ1 da variante Omicron no país e no estado também a gente já tem 5 casos confirmados dessa sublinhagem. Então isso já era esperado pelo estado, tanto que não é só Garopaba que aumentou os casos, todos os outros municípios do estado de Santa Catarina também estão passando por isso, um aumento de casos ativos, né? Porém, está mais leve. Acredita-se que por causa da vacina, né, está sendo esses casos mais leves. Portanto, que a gente pede para quem não terminou o seu esquema vacinal que procure a unidade a sala de vacina e termine o seu esquema, ou aqueles também que já nem iniciaram para que inicie. O aumento de casos já era esperado pelos setores de saúde do país, em função das novas variantes do vírus. Algumas pesquisas apontam que a maior parte dos novos infectados são pessoas que não completaram o esquema vacinal.
vem mostrando já alguns estudos de que quem está se infectando agora foram pessoas que não terminaram o seu esquema vacinal, né? Não fizeram a dose de reforço que já está no esquema de vacina e está disponível, né? Dependendo da faixa etária. Os sintomas são os mesmos, são bem parecidos: febre, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, alguns pacientes têm apresentado também. E essa sublinhagem, que é a BQ1, né, da variante Omicron, ela é mais leve, porém mais altamente contagiosa, né? Mais transmissível. Para quem tem 25 anos ou mais, também é necessário o segundo reforço, a 4ª dose. Os adultos que receberam a dose única da Janssen são necessários 2 reforços. Quem tem 40 anos ou mais precisa do 3º reforço. Imunossuprimidos adultos precisam receber dose adicional e 2 reforços. Adolescentes de 12 a 17 anos recebem dose adicional e reforço. Crianças de 3 a 11 anos recebem 2 doses da vacina. Já aquelas entre 6 meses e 2 anos recebem 3 doses. A vacina está disponível, a gente tem 2 salas no município. Tem a sala do Campo Duna, que fica dentro da unidade básica do Campo Duna, né, com horário das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. E a gente tem também a sala anexo à Policlínica, que também fica das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Porém, toda quinta-feira ela está com horário estendido, até as 8 da noite. Até o momento, o município não determinou nenhuma medida restritiva. Apenas faz recomendações de prevenção para a população. Diferente da cidade vizinha, Imbituba, em que o uso da máscara é obrigatório para os servidores municipais no ambiente de trabalho, em Garopaba o uso é opcional. A previsão é que seja criada alguma medida restritiva caso o número de internados aumente. Olha, a gente hoje, o nosso decreto aqui, ele é obrigatório, o uso da máscara em todos os estabelecimentos de saúde, né, seja ele público ou privado, né? E a gente recomenda para os outros setores públicos o uso da máscara. Caso chegue a aumentar esses casos aí, a gente pode sim aqui exigir do servidor público que todos eles usem a máscara. Que sirva de exemplo, né? Claro, o servidor ele tem que servir de exemplo. Mas quanto fora essa medida, as outras, qualquer outra medida, a gente vai esperar qualquer posicionamento do Estado, né? Ou que ficar monitorando os casos ativos que não tiver internação, continuar assim só esses sintomas leves, a gente vai continuar assim. A gente recomenda o uso de máscara, né, principalmente em locais, ambientes fechados, como transporte coletivo, supermercado, comércio, e que as pessoas fiquem vigilantes a si própria, né, nesse momento. Quem está positivo, que realmente faça o seu isolamento da forma correta, né, porque o paciente ele é isolado durante um período aí de 10 dias, então é aquele isolamento, ficar dentro de casa mesmo. Se tem alguém para ir para fazer supermercado, que peça para essa pessoa ir, e essa pessoa infectada fique em casa, né? E a população geral se cuidar e estar atenta aos sinais e sintomas para procurar uma unidade básica e fazer a testagem e se isolar o quanto antes. Pequenos cidadãos, futuros consumidores. Iniciativa que beneficia estudantes da Rede Municipal de Ensino em Tubarão, no sul de Santa Catarina, realiza a Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal. O objetivo é ajudar o aluno a conhecer e intervir na realidade social. Os estudantes do 5º ou 9º ano têm a possibilidade de aprender sobre finanças. A iniciativa beneficia cerca de 700 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino de Tubarão, no sul do estado. A proposta do Ministério da Educação é fortalecer a importância dos impostos para aperfeiçoar os serviços oferecidos à população, inclusive a educação desta e de futuras gerações. A primeira Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal ocorreu entre 22 e 23 de novembro, com a parceria da Prefeitura de Tubarão e a Assembleia Legislativa do Estado. Consideramos a educação financeira e fiscal extremamente importante. Ela precisa ser abordada no dia a dia nas escolas, porque as famílias carecem muito de organização e de planejamento. Nós não tivemos essa oportunidade nos nossos tempos de escola. E essa gurizada hoje, com todo esse conhecimento, com o avanço da tecnologia, com tanta informação circulando, eu não tenho dúvida de que, além de aprenderem para si, para organizarem a sua vida financeira e fiscal, eles vão acabar auxiliando a própria família, o avô, a avó, os aposentados.
Os profissionais de educação consideram que o conhecimento sobre o planejamento financeiro tende a ser mais sólido ao longo da vida, se for apresentado durante a infância e a adolescência. Sempre muito bom a gente ter esse ensinamento desde cedo. E lá em casa também a gente conversa bastante sobre educação financeira e sobre essas coisas. O evento encerrou o primeiro ano do programa de capacitação da rede municipal sobre o tema, que também está inserido como disciplina para os alunos de Tubarão. Pode ajudar para saber como a gente pode se virar com o dinheiro futuramente, melhor para manter a finança, para melhor para a gente. E as chuvas dos últimos dias causaram prejuízos e mortes na região. Um deslizamento de terra arrastou carros e caminhões e deixou a BR-376, na divisa do Paraná com Santa Catarina, interditada. Não se sabe ao certo quantos veículos estão soterrados e as forças de segurança acreditam que 30 pessoas estejam desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam no Paraná, depois que um deslizamento de terra soterrou vários caminhões e carros em Guaratuba, no litoral sul do estado. 6 pessoas foram resgatadas com vida e 2 morreram. Mais de 100 profissionais, entre policiais, peritos, bombeiros e cães farejadores, trabalham no local. Drones com câmeras térmicas estão sendo utilizados na busca por sobreviventes. A instabilidade do tempo tem prejudicado as equipes de resgate no local. O governo do Paraná decretou situação de emergência no litoral e na região metropolitana de Curitiba. As fortes chuvas que ainda predominam trazem estado de alerta para pontos que ainda podem acabar desmoronando. Equipes dos bombeiros de Santa Catarina também atuam no local. Não se sabe ao certo quantos veículos estão soterrados e as forças de segurança acreditam que 30 pessoas estejam desaparecidas. E você vai ver a seguir mais informações sobre as chuvas na região. Vamos te mostrar que comunidades quilombolas de Garopaba são homenageadas na Câmara de Garopaba, em alusão ao Dia da Consciência Negra. Em ritmo de festa fantasia, grupo de mulheres encerra as atividades do ano em momento de alegria e descontração. É depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Você conhece o One Wheel? Esse brinquedinho de gente grande que parece um skate de uma roda só está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe, sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de One Wheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da Pix TV, na programação do canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Retornamos falando de homenagem. É que novembro é o mês da consciência negra no Brasil. Período para fortalecer ainda mais debates que combatem o preconceito vivido por muitos cidadãos brasileiros. E na última sessão da Câmara de Vereadores, moradores das 2 comunidades quilombolas da cidade foram lembrados pela luta de igualdade racial.
Dia 20 de novembro é a data que se celebra a consciência negra no Brasil. A data faz referência à morte de Zumbi, importante líder histórico na luta contra a escravidão. Em Garopaba, na última sessão da Câmara de Vereadores, líderes e representantes das duas comunidades quilombolas da cidade, Aldeia e Morro do Fortunato, foram homenageados pelo destaque que tiveram na luta pelos direitos da comunidade negra. Uma das homenageadas foi a Dona Adelaide. Com 94 anos de idade, é uma das grandes lideranças na comunidade da aldeia. Ela foi representada pela sobrinha. Que é uma pessoa muito importante para a comunidade, para a nossa família, uma pessoa muito especial. Eu acredito que muitos conheçam ela aqui em Garopaba. Quem não conhece pode chegar na casa dela, que tem um aconchego, tem um carinho. Ela é uma pessoa maravilhosa. E é uma honra estar aqui hoje, poder representar a minha tia. Pensa numa pessoa feliz. Ela é sempre assim, uma pessoa alegre e feliz. Ela não pôde estar presente hoje aqui devido a alguns problemas de saúde, mas nós estamos aqui para representá-la e no momento ela ficou muito feliz quando ela soube do convite. Foi na data de 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, após mais de 300 anos de trabalho escravo no país. A abolição da escravatura só aconteceu após a pressão externa e interna sobre o império da época. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E os resultados desse atraso são vividos até hoje. Uma dívida histórica com o povo negro. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram esse debate, né? Que não saíram da sua bolha, eu gosto de dizer assim, né? Porque se você se permite sair da bolha, se você se permite escutar outras vivências, outras realidades, você vai começar a entender. Então eu acho que o 20 de novembro vem para isso, para tirar do comodismo, tirar do confortável e trazer as pessoas para o debate, para a realidade. Eu acho que é isso, é trazer as pessoas para a realidade. O racismo hoje está avançando um pouco. Então tem gente que diz que o racismo não existe. O racismo hoje existe, ele é camuflado. Então, as pessoas na tua frente te falam uma coisa e por trás eles falam outra. Então, hoje eu sou da comunidade Morro do Fortunato, orgulho de ser negro, né? De ser bisneto de um escravo. Eu sou bisneto de um escravo e eu não me arrependo de viver aonde eu vivo e de lutar pelo que eu faço e pela comunidade, pelo aquilo que a comunidade quer, que é luta e resistência. E é isso que a gente está fazendo e nós vamos continuar a fazer até a gente conseguir o nosso objetivo. É esse o nosso trabalho. Trabalhar com resistência. Para que essa discriminação racial diminua. Né? Tem que diminuir. Não pode estar aumentando do jeito que está acontecendo. Que o racismo ele existe, né? Que ele está ali, que ele é algo que foi construído, né? Na verdade, né? Então acho que hoje nós temos que criar políticas, ações, né? Para enfrentar o racismo, né? Seja ele estrutural, de todas as formas, né? Então hoje, na verdade, o racismo ele já configura um crime, né? Hoje ele é um crime, né? Então hoje nós estamos aí, na verdade, né? Trazendo esse dia para a reflexão mesmo, né? Como é que eu posso, né, combater, né, enfrentar esse racismo que está aí de uma forma velada, né? Que eu digo que hoje ele está de uma forma velada. Os homenageados representam aqueles que lutam pela causa e levam na trajetória de vida luta e resistência. E Garopaba, eu quero falar do município que eu vivo, que eu trabalho, que eu moro, foi a cidade mais racista que eu já conheci. Porque Garopaba teve uma senzala, mas ninguém fala. Garopaba não fala que Garopaba teve uma senzala. Garopaba não fala que aqui tinha um porto que desembarcava escravo. E que era daqui, os escravos, que iam para outro município. Isso eles não falam. E que Garopaba teve tantos escravos que construiu uma igreja que está ali, que foi construída pelos escravos. Então, hoje, eu digo que Garopaba foi e está sendo uma cidade racista. Que
Por isso que na nossa luta hoje dentro de Garopaba é uma luta de resistência. É uma luta que a gente vai ter e vamos continuar até a gente conseguir o nosso objetivo. Eu acredito, né, que é essa dívida histórica, né? Eu acho que a gente tem que a cada dia descolonizar nossas mentes, né? Torná-las mais africanas, né? Eu digo assim, né? Eu acho que ter empatia mesmo, né? Pela causa, né? Eu acredito que a gente precisa, né? Eu acho que é conhecer mais mesmo, né? Como nós colocamos ali. Nós temos hoje o município basicamente ele ignora hoje, né, que ele tem no seu entorno 2 comunidades quilombolas, né? Então hoje o que a gente quer é reparação, né, por parte do poder público, né? Além da homenagem, líderes das 2 comunidades também fizeram uso da tribuna. Eles refletiram sobre racismo, equidade étnico-racial e a luta antirracista em Garopaba. Nós não somos negros só em novembro, nós somos negros o ano, toda a vida, né? Então é importante que esse debate seja diário, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, nas escolas, os professores. É muito importante que os professores tenham noção, tenham conhecimento disso, né? Eu cresci em escola pública, né? E pouco eu tive esse debate na escola. E eu sei o quanto ele fez falta para construir a minha autoestima, a minha confiança. Então é muito necessário que os professores tenham noção da importância desse debate dentro das escolas, desde, né, dos primeiros anos, assim, para construir, para ajudar a fortalecer essa identidade que tanto é negada, né? E é isso, eu acho que é muito, muito importante mesmo. A nossa luta é para a igualdade racial. Não é para separar o negro do branco. Não, é para uma união entre igualdade racial. Para separar, para não indefinir, que está tendo aí uma indefinição, né? De que o negro tem que estar aqui e o branco tem que estar ali. Não, aonde o negro está, o branco tem que estar. Mas aonde o branco está, o negro tem que estar também. Então, não podemos ter essa separação, essa discriminação de raça, cor ou etnias. É isso que a gente não quer. Por isso a gente luta, né? Pela desigualdade em nosso país. É isso o nosso trabalho. E voltamos a falar das chuvas que castigaram a região nesta semana. O volume alto deixou várias cidades inundadas e famílias desabrigadas e desalojadas. Houve queda de barreira no Morro dos Cavalos, interrompendo o trânsito na BR-101. As chuvas torrenciais que caíram em Santa Catarina nessa semana causaram grandes estragos. Na Grande Florianópolis, pelo menos 880 pessoas ficaram desabrigadas. Em São João Batista, a prefeitura afirma que metade da população foi diretamente afetada. As imagens de bois sendo arrastados pela correnteza circularam nas redes sociais. Em Santo Amaro da Imperatriz, o helicóptero dos bombeiros sobrevoou a região, que teve praticamente todas as ruas centrais inundadas. Muito objetivamente, o que a gente avaliou aqui inicialmente é o primeiro socorro que a gente tem que fazer, a resposta atender as pessoas, né? Tem gente ilhada, tem gente que por via terrestre os órgãos de segurança não conseguem chegar, então estamos mobilizando aeronaves também, no caso de São João Batista, com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agora com a Polícia Rodoviária Federal também, com aeronaves se integrando às nossas equipes de busca. Os estragos começaram a ser calculados na manhã da quinta-feira, quando 2 mortes foram registradas. Um homem morreu soterrado após ser atingido por um deslizamento de terra em Brusque, no Vale do Itajaí. Em Palhoça, um homem morreu ao tentar atravessar uma área alagada no bairro Jardim Eldorado. Ele foi eletrocutado ao tentar se agarrar em um fio energizado. Um bombeiro militar desapareceu após o barco em que usava para resgate virar por conta da forte correnteza no rio Itajaí, em Navegantes. O governador Carlos Moisés decretou situação de emergência no estado. Temos um bombeiro militar desaparecido. É importante destacar que a gente está fazendo as buscas para tentar localizá-lo, né? Não se sabe exatamente em que condição nós vamos localizá-lo, mas uma situação bem desfavorável a esse bombeiro, né? No rio Itajaí, né? Com forte correnteza. E a partir dessas ações a gente decidiu também por decretar a situação de emergência em todo o território de Santa Catarina para facilitar as ações de apoio, de assistência e de recuperação também dos municípios afetados. São mais de 12 municípios que já decretaram, né? Nossa conta
situação de emergência. Então, por isso nós não concentrou basicamente na região da Grande Florianópolis, no Vale do Rio Tijucas, precipitações muito acima da média prevista para esse mês, né? Em algumas regiões até 6 vezes mais o que normalmente choveria. Devido aos alagamentos, a BR-101 foi fechada na Enseada de Brito, em Palhoça. Os motoristas registraram o momento em que a água começou a invadir a rodovia na noite de quarta-feira. E no Morro dos Cavalos, um deslizamento de terra interditou as 2 pistas. Os estragos ainda estão sendo contabilizados. E o podcast Estúdio 1 volta para a programação da Pix TV com novidades. Na próxima semana tem episódio inédito no ar. Confira agora os bastidores das gravações e conheça um novo formato. Você que acompanha a Pix TV diariamente já conhece o Estúdio 1, o podcast que recebe os mais diversos personagens, mas que possuem uma característica em comum: uma boa história para contar. O que te chamou mais atenção ali nas ilhas? Teve algo que tu olhou lá e disse, cara, parece que eu tô em Bituba, parece que eu tô em Garopaba? Isso aconteceu, né? Então eu fui para a primeira ilha São Miguel, é a maior ilha, fizemos o colóquio, depois nós fomos para a Ilha do Pico, uma ilha menor, essa que é a segunda maior ilha do Pico. Muito vinho, Museu do Vulcão, Museu da Armação Baleeira também, que lá eles têm a cachalote, né? Que nós temos a baleia franca, né? Só 3 cidades, assim, uma maravilha, tu andar pela beira da ilha e tu vê aquela natureza, aquele verde, aquela uva, né? Aquelas igrejas, assim, com aquela característica, né? Pois é, dessa vez não foi diferente. Rony Ronaldo foi o primeiro convidado do novo Estúdio 1, que além de receber uma repaginada na identidade visual, agora também conta com novos entrevistadores. A cada programa, alguém do time de reportagem da Pix TV recebe a missão de comandar a mesa. E dessa vez foi a estreia do repórter Vinícius Pacheco. Primeira vez no Estúdio 1, já participei de outro podcast, principalmente na parte da Quermesse de Garopaba, mas agora com essa nova formulação do Estúdio 1, a gente vai ter realmente esse rodízio de apresentadores e vai basear de acordo com o entrevistado. Então hoje, por exemplo, a gente teve a conversa com o Rony Ronaldo, mas aí a gente vai ter, por exemplo, ex-atletas, então provavelmente vai ser eu e o Dudu, quem sabe, ou eu e o Marcelo. A gente vai ter outras pessoas que, quem sabe, vai ser uma parte mais executiva, algo mais sério, sobre política, algo do tipo. Então, vai mudando de acordo com o assunto, vai mudando os entrevistados, vai mudando também os entrevistadores. E aí eu estou participando na estreia com a Manu, com o Rony Ronaldo, falando principalmente sobre cultura açoriana. Eu já conheci um pouco o Rony Ronaldo, então por isso que eu entrei. Assim, claro, poderia ser o Thiago, poderia ser qualquer outro apresentador. Essa é a nova roupagem do Estúdio 1, porque ele ficou um pouco mais amplo, a gente quer trazer mais pessoas e cada tema exige um pouco mais de estudo e uma percepção diferente de pessoas. Algo mais cômico, talvez a gente traga o Nativinho ou o Dudu, né, que vem trazendo atividade. A gente vai misturar um pouco essas pessoas da equipe para ficar um pouco mais dinâmico e divertido. A experiência maravilhosa, muito bem recebido, né? Muito carinho, muita atenção dos entrevistadores, né? Me senti muito bem, muito contente, encantado com o espaço, né? Aqui em Garopaba, muito bacana. Você que é assinante da Pix não pode perder. O mais novo episódio do Estúdio 1 vai ao ar nesta terça-feira, às 9 da noite, aqui na tela da Pix TV. Então a gente quer convidar as pessoas, né, para conferir o episódio inédito dessa nova temporada. Terça-feira, às 9 horas da noite. Nosso convidado, Rony Ronaldo, já está aqui no estúdio e o Vinícius também, para compartilhar essas informações e muito, muito mais alegria e conteúdo sobre cultura e informação. Vocês vão poder conferir nessa nova roupagem do Estúdio 1. E as novidades não param. A partir deste fim de semana, a Pix TV apresenta o Cine Pix Retrô na programação. O projeto busca trazer mais variedade para a grade do canal. Confira a atração de estreia. É isso mesmo, Cine Pix Retrô está no ar. E agora é assim, todo domingo um filme diferente. Serão 2 exibições. Uma às 2 da tarde, com reprise às 8 da noite. E o primeiro filme retrô é o clássico As Viagens de Gulliver.
Eu vi tudo. Um homem. Me solta. Um homenzinho. Larga ele. Larga ele. Lançado em dezembro de 1939, o filme nos faz viajar ao passado e conhecer como eram produzidos os filmes de animação antigamente. Ainda no mês de dezembro, outros clássicos como Peter Pan e Dumbo estarão em exibição. Para saber todas as novidades na grade do canal, você pode acessar o site pixtv.com.br na aba Programação. Essa semana, os grupos de mulheres de Garopaba se reuniram para o encerramento do ano. O evento, que reuniu os 23 grupos, não era realizado desde 2019, em razão da pandemia. O encontro foi em clima de festa fantasia e marcado por muita alegria e descontração. A festa de encerramento dos grupos de mulheres de Garopaba reuniu aproximadamente 400 participantes, no Salão do Clube Gramense na terça-feira. A festa teve desfile de fantasias e até premiação para as mais aplaudidas. Garopaba possui 23 grupos de mulheres, totalizando cerca de 600 integrantes. Nos encontros ao longo do ano, elas fizeram trabalho voluntário, artes manuais e passeios pela região. E hoje é a festa de encerramento, a qual a gente fez por unanimidade uma festa de encerramento à fantasia. Então hoje a gente vai ter desfile da fantasia mais bonita, mais criativa, e a gente vai ter uma tarde alegre, porque a gente tem um ano inteiro, elas se encontram nas suas comunidades, nos seus bairros, para fazer os seus artesanatos, e sempre no final do ano elas escolhem um dia para fazer o encerramento. E esse ano o tema da festa de encerramento foi uma festa fantasia. A gente faz trabalho voluntário, eu como coordenadora junto com elas, sabe? Por exemplo, hoje, a festa de hoje, cada grupo trouxe, cada participante, 1 quilo de alimento não perecível para a gente fazer cestas para distribuir no Natal. Os grupos encerram as atividades agora e voltam a se encontrar em março. Todas são bem-vindas e podem participar. Basta procurar o grupo mais próximo de casa. É muito bom, é muito animado, são todas elas bem animadas, não tem, adoram estar lá dentro, e quando não tem, elas ficam até doentes, porque, né, é bom, né, principalmente para nós mulheres que só ficam em casa lavando, cozinhando, passando, cuidando de filho. Então é uma tarde que é assim, ó, temos café, temos encontro, temos passeio, mas é muito bom. Eu, assim, falo para todo mundo, quem quiser ir, vai num grupo de mãe mais perto, que ali mora a felicidade. E, Patrícia, qual que é a expectativa para a tarde de hoje? A tarde de hoje é festa, gente. É viver, se animar, vir para cá, conversar. Não é pela assim que a gente vai ter um torneio de fantasia melhor, não. Todas são melhores, todas são lindas, maravilhosas. Então, para mim, todas são ganhadoras. Devido ao isolamento social causado pela pandemia, os grupos não realizavam a festa de encerramento desde 2019. A ansiedade para o reencontro era grande. Eu adoro também estar participando desse grupo, que eu já fui coordenadora há quase 10 anos. Agora é que passou para coordenadoras diferentes. Teve o ano que a gente ia começar, só tivemos uma aula, né? Naquela semana já entrou o Covid, aí a gente parou. Esse ano é que a gente voltou. Voltemos arrombando, né? O grupo Cantinho do Bordado, do bairro Areias do Macacu, completou 31 anos. Maria Terezinha é a coordenadora e está presente desde o início nos encontros. Lá é a minha parte, lá é a minha família. As quarta-feiras que não tem grupo ou que eu não possa ir, eu fico muito triste, muito triste. E aquilo lá a gente criou filhos, levava carrinho, filhos do carrinho de mão, uma série de coisas boas. E também, além de tudo, os fins lucrativos que a gente tem, do que a gente ganha, a gente dobra os valores, bordando, pintando, vendendo.
é um aplique mesmo. E a festa de hoje já começou linda, maravilhosa. Eu vim participar, né, do meu grupo, vim participar de Carmen Miranda, vou dançar igual ela. Depois eu vou fazer outra apresentação, que é o Reginaldo Rossi, né, garçom, aqui. Não faltam inspirações para as fantasias. Glaudeci veio vestida de Frida Kahlo. É maravilhoso, é ótimo, muito bom. A gente tem, as nossas amigas estão todas ali presentes. E a gente faz de tudo um pouco, pintura, crochê, bordado. A gente faz muitas artes com as mãos, mas é gratificante, sabe? É maravilhoso o nosso trabalho e poder ajudar uma a outra. Uma não sabe fazer um crochê, a gente ensina. E assim é a nossa tarde toda terça-feira. Eu sou a Frida Kahlo. Eu adoro ela, gosto muito do trabalho dela. Já vi filme, já li livro dela. E aí eu resolvi assim, por que não homenagear uma pessoa que eu gosto e eu acho ela guerreira, lutadora, né? O tempo da época dela, ela passou, né? E eu fiz essa homenagem a ela. O desfile de fantasias foi o auge da tarde. E teve até quem criou a própria fantasia, inspirada numa brincadeira de criança. E hoje eu estou de boneca de pano. Meu vestido tem 260 quadrinhos. Foi feito tudo por mim e eu estou muito feliz. E quero ganhar o prêmio. É que eu amo bonecas, aí eu me inspirei e disse, vou botar a florir para fora o que eu sou, né? Sou uma senhora de 55 anos, mas habita uma criança dentro de mim. E eu quis botar ela para fora hoje. E um beijo para a Pix TV, a qual eu amo. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.